Olá, aqui é Cassiano Zortea de Conto, sou médico psiquiatra. Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre uma reportagem que saiu no jornal da USP, falando que 75% dos transtornos mentais dos adultos têm origem na infância. Ou seja, é muita coisa. Quase 80% dos transtornos têm origem lá atrás, né, na infância da pessoa ou na adolescência. Então, eu queria fazer um alerta sobre isso na questão assim, quando o adulto começa a sentir os sintomas de ansiedade, depressão, estresse, não começa a dar conta das coisas, começa a ter prejuízos de memória, de concentração, ele atribui normalmente a isso a uma fraqueza, como se fosse uma falha dele em não conseguir superar tudo isso sozinho. Quando, na verdade, há muitos outros fatores envolvidos e talvez, e bem provavelmente, né, segundo essa reportagem, inclusive, tem origem lá atrás, na infância. Tá? Mas por que isso aparece no adulto? Porque quando a gente é adulto, as coisas começam a se acumular, as responsabilidades, metas, planos, questão financeira, trabalho, sobrecarga de responsabilidades. Então, tudo começa a ficar mais ansiogênico, começa a trazer mais responsabilidades, trazer mais ansiedade e mais tensão. Então, se você já tinha uma propensão para isso, né, a grande chance de que isso vá se desencadear na idade adulta e aparecer com sintomas muito mais intensos. Então, só para comentar assim, que não é besteira, não é bobagem. Se conseguir identificar isso já na criança, no adolescente, quanto antes começar a tratar, é melhor, para evitar que esse problema se intensifique, se torne muito maior na fase adulta. Ah, mas doutor, então você já está dizendo que tem que tomar medicamento, já as crianças já estão querendo medicar. Não, começa com uma terapia, vai na psicóloga, leva a criança. Uma psicoterapia bem feita ajuda muito. Não há necessidade, às vezes, da criança ou adolescente já começar com a medicação. Claro, tem que ser avaliado, algumas vezes precisa, mas às vezes não. Mas o que eu quero dizer, assim, prevenir que no futuro essa pessoa venha a ter esse problema, porque a causa provavelmente está lá atrás, na infância. Mas e como assim na infância? Às vezes a questão como ela é tratada, pais muito rígidos, críticos, falta de incentivo, de apoio, comentários destrutivos ou de denegrir, né, a criança. Ah, você é burro mesmo por ter feito isso. Ah, parece que não aprende, não vai para frente. Aquilo tudo vai gerando o quê? Insegurança, falta de autoconfiança, e vai trazer, né, ou vai fazer com que esse adulto se torne alguém mais deprimido, introvertido, apático e que vai desenvolver um quadro depressivo. Ambiente muito ansioso, os pais são muito ansiosos, aquela coisa louca, aquela correria. O nosso cérebro é plástico, se diz plástico porque ele é maleável, ele pode ser mudado. Então a criança poderia até ser uma pessoa calma, mas no meio desse ambiente ansioso dos pais, ela começa a se tornar uma pessoa ansiosa também. É como se ela aprendesse a ser ansiosa com os pais, com o comportamento dos pais. Lá na frente ela vai se tornar um adulto ansioso. Né? Na adolescência ela já pode apresentar, óbvio, né, os sintomas, mas eu digo assim, quando for adulto e tiver responsabilidades e tudo aquilo que eu falei antes, da vida adulta, isso vai aparecer com muito mais intensidade e provavelmente vai começar a atrapalhar a vida dela, profissional, conjugal, social. Então aí começam a aparecer os sintomas, né? Às vezes pode até começar a ter ataques de pânico, crises de pânico, que seria o auge, né, dessa ansiedade. Então tem tudo a ver o histórico da pessoa, né? Por isso que a entrevista psiquiátrica, né, a primeira consulta que a gente diz, a entrevista, ela é um pouquinho mais longa, porque é bom entender tudo isso. Às vezes o paciente é tão ansioso que ele só quer que o médico passe um remédio para aliviar aquilo. Mas a gente quer também saber, mas por que aconteceu tudo isso? Sabe, esse entendimento global faz a gente entender de uma forma diferente, a gente como médico, para poder medicar, poder aconselhar de como levar da melhor forma esse tratamento. Além, é claro, né, de toda a questão genética. Se você tem pais com transtornos depressivos graves, você tem que se cuidar mais ainda, porque a chance de você também vir a ter um transtorno depressivo é grande, até pela questão genética. E daí é culpa tua? Não é culpa tua, né? É uma questão da natureza. Então, eu acho assim,
tem que diminuir muito essa questão de culpa, de achar que é fraco, de achar que não dá conta, que é menos que os outros, que é falta de Deus, né? Então, se você tiver uma hepatite, é falta de Deus, né? Então, não confundir as coisas. Doença, ansiedade e depressão são doenças, são problemas de saúde. Você tem que tratar como qualquer outro, tá bom? O recado era esse. Clique em compartilhar ou em curtir se você gostou. Tiver alguma dúvida, pode comentar, assim que puder eu respondo. E espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Um abraço e até mais.